Oi pessoal, tudo bem? Então agora eu quero discutir com vocês uma maneira, ou a maneira mais correta de se interpretar a lei de Hubble-Lemaître, que a gente deu uma pequena introdução na última aula, bom? Então uma maneira de interpretá-la cosmologicamente. Essa interpretação ela foi proposta pela primeira vez em parceria do Eddington com o Lemaître. O Eddington era orientador do Lemaître e ele propôs essa ideia, o Lemaître investigou a questão da expansão do redshift das galáxias, né, de uma perspectiva cosmológica usando as equações da relatividade geral do Einstein, que, como eu já disse na outra aula, eu explico bastante essa história, com detalhes aí no curso de Astrofísica Geral, né. Aqui, de novo, quero me aprofundar um pouco mais nas questões físicas desse problema. Então, essa questão toda, ela remonta, ou ela está muito baseada, pelo menos, no que nós chamamos de princípio cosmológico. O princípio cosmológico é um ponto de partida na cosmologia moderna, assim como é a questão da expansão do universo. E ele está intimamente relacionado à questão da expansão do universo, e é por isso que eu estou falando dele agora. O princípio cosmológico afirma que se a gente olha para o universo em qualquer direção, né, eu vou ver essencialmente as mesmas coisas. Ver não é a melhor forma de descrever, eu vou medir essencialmente as mesmas coisas. Vou medir as mesmas densidades, vou medir as mesmas temperaturas, vou fazer medições que são iguais, não importa a direção. Mas não apenas isso. Isso de medir em qualquer direção tem um nome. A gente diz que o universo é isotrópico. Então o universo é igual em qualquer direção, né? Iso igual, trópico, direção. Isotrópico. Mas não apenas isso. Se eu pegar e medir propriedades numa região do universo, o princípio cosmológico afirma que as medidas que eu fizer em outra região do universo também serão iguais. Tá? Então, não precisaria ser dessa maneira, né? Eu poderia ter, por exemplo, medidas, né, numa região do universo tendo valores bem diferentes de medidas feitas em outras regiões do universo. A isso a gente chama, a gente diz, né, que o universo é homogêneo. Homogêneo. Isso daqui tudo, né, esses dois princípios aqui, nós resumimos com o nome de princípio cosmológico. Pode ser um G, né? Cosmológico. É um princípio. É um ponto de partida. A gente não tem como provar o princípio cosmológico, embora a gente possa comprovar, ou melhor dizer, a gente não consegue, né? A gente pode tentar fazer medidas e mostrar se ele está certo ou errado. De maneira geral, hoje, a gente comprova de que ele é verdade. Né? Então esse princípio é razoável. Aqui no material de suporte aqui das aulas, eu coloquei um gráfico, que é um gráfico que mostra a distribuição, o número de galáxias em função da distância, não qualquer distância, né, mas algumas, em função do ângulo, né, que a gente olha, não qualquer um, mas alguns, e em função da distância. Então nesse gráfico parece duas rodelas de pizza aqui, né? Conforme o ângulo aqui, a gente muda a direção para a qual a gente está olhando do universo. E conforme a profundidade, a gente olha a distância, muda a distância. São duas fatias, é observar o céu numa certa região e observar o céu em outra determinada região. Se a gente observa nessas regiões, a gente vai perceber o seguinte: perto de nós, umas distâncias pequenas, as coisas variam bastante, né? Aqui na minha frente eu tenho o teto da sala de aula. Então, para baixo, eu tenho o chão da sala de aula. Não é isotrópico, né? É diferente, o teto é diferente do chão. Mas se eu faço essas medidas em grandes escalas, as coisas ficam todas homogêneas, ficam homogeneizadas e ficam todas iguais. Nesse gráfico, eu coloquei sobre ele um quadradinho a partir do qual, desse tamanho, as medidas em geral tendem a ser sempre iguais nesse gráfico aqui. Você vê que tem mais galáxias perto do que distante, mas isso é um problema de medida, tá? É que a gente consegue enxergar melhor as coisas mais próximas, evidente, né?
Então, distante, falta objeto, um problema de contagem. A gente pode corrigir esse efeito de contagem pela expectativa que a gente tem de que vai ficando cada vez mais difícil contar objetos. Essa correção não é algo muito difícil de ser feito, tá? Se a gente faz isso, a gente descobre que, em geral, a partir de 100 megaparsecs, o universo é homogêneo e isotrópico. Não é exatamente homogêneo, nem é exatamente isotrópico, mas é aproximadamente homogêneo e isotrópico. E aí 100 megaparsecs está indicado por um quadrado que eu coloquei aqui para você dar uma olhada. O fato é que o princípio cosmológico, a gente pode comprovar, né? Ele é algo que não apenas é algo comprovável, como eu estou dizendo aqui, né? A gente pode ver que ele é razoável, mas ele é algo, inclusive, que tem justificativas a priori, digamos, justificativas lógicas para a gente acreditar que o universo seja assim. E, aliás, é algo muito útil nos cálculos, porque como a gente pode assumir essa homogeneidade em grandes escalas, veja, que 100 megaparsecs é um tamanho bem grande, né? 100 megaparsecs a gente já está falando de aglomerados de galáxias, né? Não estamos mais falando de escala de grupo local e tal, estamos em escalas de superaglomerados de galáxias, né? Então, o fato é que ele ajuda a fazer a modelagem das equações, porque a gente consegue, né, escrever a equação para o universo como um todo, sem assumir que algumas grandezas, como a densidade, por exemplo, variam ponto a ponto. Então as equações se simplificam muito com essa hipótese do princípio cosmológico. Mas como eu disse, há mais justificativas do que isso, não é apenas uma conveniência matemática, etc. Há justificativas também do ponto de vista do que a gente espera da natureza. Aliás, uma das primeiras pessoas a defender e até definir um pouco mais de clareza, formalmente, o princípio cosmológico foi o Einstein, justamente quando estava tentando aplicar, né, as equações da relatividade geral ao modelo do universo como um todo, modelos cosmológicos. Como você sabe, a gente viu isso na aula de gravitação, né? A gente tem um problema com o universo. O Newton já sabia desse problema. Quando a gente monta a equação para o universo, a equação, né, para uma estrutura dominada pela força da gravidade, a gente invariavelmente cai numa equação com essa forma. Uma energia mecânica que é igual a um potencial gravitacional mais um termo cinético. Tá? A gente cai nessa equação aqui, a gente já viu isso na aula de gravitação. E o problema dessa equação é que ela descreve, como você lembra bem, né? Por exemplo, a interação entre corpos gravitacionalmente. Então, ela descreve um comportamento de uma bolinha que a gente joga e volta a cair. Ou de uma bolinha que a gente joga e que vai se afastando do universo. Tá? Então, ela descreve essa situação de se afastar e se aproximar de novo, ou se afastar, né, indefinidamente, ou até se afastar chegando lá no infinito com velocidade zero. A gente viu isso nas outras aulas. Significa que, claro, você deve estar pensando nas órbitas e tal, esse não é um problema agora. O problema é essa questão de o universo não é estável, gravitacionalmente ele não é estável. Ou eu tenho um universo que colapsa, aumenta e colapsa, então ele aumenta se todas as partes estiverem se afastando e depois vai colapsar, já pensando na questão das galáxias se afastando, etc., né? Ou eu tenho um universo que vai se afastar para sempre, mas eu não tenho um universo que está parado. Então Einstein e boa parte dos físicos, na época que ele estava estudando esses problemas, acreditava que o universo deveria ser estático. O próprio Newton pensava dessa maneira, né? E sabia desses problemas aqui e não sabia responder adequadamente, não tinha um modelo cosmológico adequado. Então Einstein e os físicos, até aquele momento, pensavam que o universo deveria ser estático. Por conta disso, eles inseriram, né, uma constante ali, que seria a constante cosmológica, que a gente vai estudar mais para frente, que estaria ligada, de certa forma, a constante cosmológica seria uma espécie de energia capaz de deixar o universo estável. É um pouco mais complicado que isso e a gente vai ver mais para frente, se aprofundar, mas não tem problema. Nesse momento você pode pensar assim, constante cosmológica é uma espécie de energia
capaz de balancear essa situação e deixar o universo estático. E aí o Einstein, ele resgatou uma ideia muito interessante de um filósofo chamado Ernest Mach. O Mach, ele propôs uma solução para um problema que o Newton tinha identificado aí nesse contexto todo da mecânica, que era o problema da inércia. Qual a origem da inércia? O Newton tinha proposto um experimento que a gente chama de experimento mental. No experimento do Newton, bom, a inércia, eu assumo que você já fez Física 1, né? Mas só para resumir, né? Antes de eu explicar o experimento do Newton, né? Caso você tenha feito Física 1 muito mal, se você não sabe o que é inércia, você deveria fazer Física 1 antes de vir fazer o curso, mas tudo bem. A inércia é a tendência que um corpo tem de permanecer parado, se ele estiver parado, ou permanecer em movimento, caso ele esteja em movimento. Se não houver forças atuando sobre ele, se ele estiver parado num referencial, ele vai ficar parado. Se ele estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento constante, velocidade constante, direção constante também, mesma direção e sentido, naquele referencial. Uma outra forma de pensar na questão da inércia é pensar em velocidades relativas. Não importa a velocidade absoluta de um corpo, importa apenas as velocidades relativas entre dois objetos. Porque eu posso montar todas as leis físicas pensando, né, na descrição como se eu estivesse em cima de um objeto, tudo que o resto acontece, ou eu posso pensar que eu estou em outra posição e descrevo as leis físicas. Essa é a discussão sobre a lei da inércia, que, de novo, você deveria saber se está fazendo essa matéria aqui comigo, porque é pré-requisito, tá? Se ficou meio confuso, eu recomendo fortemente que você pegue as aulas de física que eu indico ali e dê uma revisada pelo menos na questão da inércia, que é importante para essa discussão aqui. Mas continuando, Newton, ele percebeu que havia uma coisa estranha com o universo, com o mundo físico, que é o seguinte: o mundo parece não dar bola para as velocidades, né? A velocidade não é um parâmetro importante, as leis físicas se independem da velocidade, mas não acontece a mesma coisa com a aceleração. Se eu tiver um objeto acelerando, vão surgir pseudo-forças nesse objeto. Ou, de outra forma de dizer, ele só acelera se sobre ele atuarem forças, né? Da onde vêm essas forças? Por que essas forças só surgem quando há aceleração? E quando não há aceleração, essas forças não surgem. O problema é que o Newton nunca conseguiu resolver completamente. Ele teve uma ideia, né, de que poderia ter a ver com as estrelas distantes que formariam um referencial especial no universo. A questão toda é que é um pouco esquisita essa ideia de referencial especial do Newton. E esse filósofo chamado Mach, ele teve uma outra ideia mais fisicamente interessante. E o Einstein usou ela, e por isso que eu estou revisando um pouquinho dessa história, porque eu não conto isso no curso de Astrofísica Geral, porque lá não está um pouco fora de contexto. O Mach pensou o seguinte: olha, eu acho que não existe um referencial absoluto privilegiado que distingua o que é velocidade do que é aceleração. Mas eu acho que, segundo a ideia do Mach, a distribuição de massa no universo de certa maneira, cria a percepção de inércia. Qual é a ideia do Mach? Se você está se movimentando com velocidade constante, a distribuição de massa não interfere no seu movimento. Mas se você acelera, você vai sentir uma força que é o resultado de estar acelerando no meio dessa distribuição de massa. Como é que isso pode se concretizar? Com a força dependendo da aceleração, nesse caso, ou dependendo da mudança da velocidade, tá? Então o Mach até chegou a equacionar uma expressão de força gravitacional diferente da expressão de força gravitacional do Newton, que era bastante interessante em princípio, mas não muito útil na prática, porque eu precisava calcular a integral da força usando toda a distribuição do universo, o que é uma coisa que a gente não pode fazer, porque a gente nem conhece a distribuição de massa do universo para fazer isso. Essa discussão é muito interessante, ela está ligada aos princípios mais fundamentais da física, como o que é inércia, o que é massa, o que é força, mas foge ao escopo desse curso, seria um curso de discussão dos princípios fundamentais da física, né?
Mas o fato, se você quiser ler a respeito disso, basta pesquisar quiser ler mais sobre isso, basta pesquisar sobre o Mach, o princípio da inércia de acordo com o Mach. Tem alguns artigos publicados, inclusive em português, na Revista Brasileira de Ensino de Física. Tem bastante material na internet sobre isso e é interessante. Eu recomendo que quem se interessa pelas questões mais fundamentais da física dê uma pesquisada. De qualquer maneira, continuando aqui para o que interessa para a gente na cosmologia, o Einstein estava muito ciente dessas discussões. E o Einstein pensou, será que essa constante cosmológica, de alguma maneira, que eu coloco aqui na relatividade geral para conseguir deixar as coisas em equilíbrio, ela não está ligada ao princípio de Mach? Ela não está ligada, ela não seria uma espécie de efeito líquido dessa distribuição de massa, né? E então a constante cosmológica que serve, né, para deixar o universo estático, esse universo que tem que ser estático, homogêneo, isotrópico, ela de certa maneira, essa constante cosmológica, ela prova que o Mach estava certo e é uma outra maneira de equacionar as coisas que o Mach fez. Isso era o que passava pela cabeça do Einstein, tá? Então Einstein pensava que o efeito da constante cosmológica, ele era, de certa forma, até uma espécie de demonstração, a necessidade da constante cosmológica era ter uma demonstração desses princípios mais fundamentais da física. O fato é que hoje a gente já tem uma outra visão completamente diferente para o que deve ser a constante cosmológica. A gente acredita que ela exista por razões completamente diferentes das que o Einstein se baseava, tá? Ela ficou na física, embora tenha mudado completamente de figura. Mas é interessante trazer essa discussão para o começo do nosso curso, porque mostra que a cosmologia, e aí de novo, eu cito as palavras do professor Mário Novello, né? A cosmologia tem esse papel de refundação da física. Com a cosmologia a gente consegue avaliar as coisas mais fundamentais de física. É bastante peculiar, interessante. E por que o princípio cosmológico é interessante para a gente? Bom, primeiro porque a gente vai adotar ele em todas as deduções e coisas que a gente vai fazer aqui nesse curso em cosmologia. E depois porque a partir do princípio cosmológico a gente entende melhor a lei de Hubble-Lemaître, que é justamente o ponto que a gente estava no nosso curso, né? Na aula passada eu mostrei para vocês como se mede a lei de Hubble-Lemaître, eu discuti um pouquinho alguns detalhes técnicos dessa medição, como o que significa o redshift, efeito Doppler, etc. E agora a gente quer interpretar essa lei um pouco melhor. Um primeiro passo para interpretar essa lei é justamente usando o princípio cosmológico, e foi o que o Lemaître fez para interpretar a lei de Hubble-Lemaître, né? Então, a ideia do Lemaître é a seguinte: olha, todas as galáxias, em larga escala, né, estão se afastando de nós. Isso não pode significar que nós temos uma maldição, que todo o universo se afasta da gente, né? A Terra, a Via Láctea são malditas, amaldiçoadas. Todo o universo quer ir para longe da gente. Não pode significar isso, né? Até uma ideia de expandindo o que a gente chama de princípio copernicano. Ou seja, nós não somos um ponto especial no universo físico, né? Nós não temos um ponto de excelência dentro do universo físico, somos apenas mais um ponto desse universo físico. Então, o princípio cosmológico, ele amplia o princípio copernicano. O princípio cosmológico diz, olha, nós não somos especiais, o universo em larga escala e em qualquer direção é essencialmente a mesma coisa. Então, se aqui a gente observa as galáxias todas se afastando, em outro lugar do universo, um observador vai ver a mesma coisa, todas as galáxias se afastando, inclusive a gente vai estar se afastando dele. E em outro ponto do universo, outro observador também vai ver todas as galáxias se afastando, porque nós não temos uma posição privilegiada, especial no universo. Pelo princípio cosmológico é para ser em larga escala, tudo a mesma coisa, tá? Como é que a gente deduz a lei de Hubble-Lemaître a partir disso? Como é que a gente pode compreender essa lei? Então essa foi a abordagem, como eu disse, que o próprio Lemaître fez pela primeira vez. É a nota 7A, aqui do nosso curso. Então vamos assumir a seguinte situação aqui, olha. Imagina
que eu tenha, num determinado momento, uma galáxia aqui, uma galáxia aqui e outra galáxia aqui. Elas estão formando um triângulo, tá? Um triângulo. Eu posso medir distâncias entre essas várias galáxias aqui. Então, no momento de agora, eu meço uma distância d0 entre duas galáxias. Eu posso medir outras distâncias entre essa galáxia aqui e essas outras galáxias aqui. Ou seja, não importa se o meu observador está nessa galáxia, medindo as distâncias, ou nessa, tanto faz, tá? Então, um observador nessa galáxia mede essa distância até a outra galáxia aqui. Mas podia ser qualquer uma. Essas galáxias, elas estão todas se afastando umas das outras, tá? E todas se afastam na mesma taxa, princípio cosmológico. Se elas se afastassem com taxas diferentes, o universo seria diferente em cada ponto ali, tá? Então não, o universo não é para ser diferente. Então todas elas se afastam umas das outras com a mesma taxa. Ah, professor, mas você falou que a taxa varia com o tempo na última aula. Você falou que a lei de Hubble-Lemaître, o parâmetro de Hubble-Lemaître varia com o tempo. Sim, variar com o tempo não fere o princípio cosmológico. O princípio cosmológico se fala sobre a distribuição no espaço, não a distribuição no tempo. Então, no tempo pode variar, mas para um dado tempo, um dado instante do universo, tudo tem que ser igual em larga escala. As taxas, etc., tem que ser iguais, tá? Não pode ter variação local. O princípio cosmológico é para um instante de tempo, tá? Então, elas expandem da mesma maneira num determinado tempo. Então, essa galáxia vai vir daqui, vai vir para um ponto mais distante, essa daqui também vai vir para um outro ponto mais distante, formando aqui, né, essa outra estrutura. O fato é que as distâncias vão mudar. As distâncias aqui vão mudar. Todas vão ficar mais longe umas das outras. E todos os observadores veem as distâncias aumentando. Então essa aqui, em vermelho, vai ser a distância num tempo t posterior. Essa é a distância agora, a distância t num tempo t posterior. Todas elas, né, se você vê esse cara aqui, viu as duas se afastarem dele. Esse viu a outra, todos veem tudo se afastando igual na mesma taxa, tá? Então, se a expansão acontecer dessa forma, eu respeito o princípio cosmológico. De novo, a expansão aqui, ela pode, né, da maneira como eu desenhei, ser um movimento verdadeiro ou pode ser a expansão da própria escala do universo, né? Tanto faz. O que a gente vai fazer para deduzir aqui como que essa expansão acontece é escrever essa distância num determinado tempo t. Opa. Vamos escrever essa distância como função da distância d0. Então eu vou escrever que ela, por exemplo, é 2 vezes o d0, é 3 vezes o d0, é 4, 5, é um valor de vezes o d0, tá? E eu vou usar para isso a letra A. E eu vou dizer que essa distância, essa escala é que varia com o tempo. Eu vou definir melhor, nas próximas aulas, esse A, esse parâmetro. Mas agora, para o que a gente está falando, né, basta você chamar o A de escala, que é o que a gente vai continuar usando, tá? A gente vai chamar ele a escala do universo, e você ver o A como um número, porque ele é um número puro, sem dimensão, porque aqui eu tenho distância, aqui eu tenho distância. Então, por exemplo, eu posso dizer, né, que se essa distância era 1 metro, e agora essa distância é 2 metros, o A vale 2. Eu posso dizer que o A varia com o tempo. Por exemplo, se aqui é 1 metro e aqui é 2, aqui vai ser 1,5 metro. Então, num tempo intermediário, o A vale 1,5. Ele é uma escala. Ele é o quanto o D varia com o tempo, tá? O significado dele, de novo, pode ser interpretado de vários modos, aquilo que a gente já viu antes, né? Pode ser interpretado em termos de velocidades, pode ser interpretado em termos de uma expansão real do universo, luz cansada e várias outras formas. Mas o fato é que é um número que eu uso para calcular o D. Matematicamente eu não ganhei muita coisa, tá? Matematicamente eu só adimensionalizei a equação na realidade. Matematicamente eu ainda tenho uma incógnita,
como é que a distância muda com o tempo. Eu só joguei o problema da distância mudar no tempo para a escala mudar no tempo, tá? Então, matematicamente, parece que não estou ganhando nada aqui nesse problema. Mas não é verdade. Porque o que é interessante é o seguinte, eu estou fazendo a medida do A para essa aresta. Se eu pensar numa outra aresta, por exemplo, essa aresta aqui, e escrever essa aresta em termos de uma outra variável, x0 e depois x de t, eu vou ter o mesmo A relacionando o x de t com o x0. Opa, agora sim eu tive algum ganho conceitual aqui. Na verdade, o que eu estou dizendo é que se dobrou de tamanho daqui para cá, se dobrou de distância daqui para cá, vai dobrar de distância daqui para cá também. Se passou de 1 para 2, vai passar de, por exemplo, 0,7 para 1,4. A escala é a mesma. Significa dizer que os dois triângulos são congruentes. E os dois triângulos são congruentes porque o universo expande como um todo por causa do princípio cosmológico, tá? Então, aí é que está o interessante de usar esse fator de escala. Eu abstraio da distância em si e penso no quanto as coisas aumentam. Isso vale para qualquer referencial. Agora, o que a gente observa não é apenas o aumento da distância, mas a gente observa mesmo, né, se eu sou esse observador e o referencial está sempre parado em cima de mim, né, está aqui, mas depois está aqui, né, o referencial, eu estou sempre no zero do referencial. O que eu estou observando é que essa galáxia está se afastando de mim a uma velocidade. Qual é a velocidade com que essa galáxia se afasta de mim? Bom, a velocidade é espaço sobre tempo, variação do espaço sobre variação do tempo. Então eu posso calcular a derivada. Então a derivada, a gente usa d pontinho, né? A derivada de d pontinho, tá? Toda vez que eu usar pontinho nesse curso, é derivada no tempo. D' vai ser derivada em relação a outra variável. Então, d pontinho vai ser igual a ponto, A é uma variável do tempo, vezes d0. d0 é uma constante, é a distância que tinha no instante zero. Então, não calcula a derivada dele, é uma constante. Então, a velocidade vai ser a ponto d0. Essa é a velocidade que eu vou medir da galáxia que está se afastando de mim. Mas não é só a velocidade que eu estou medindo, né? Eu posso calcular a velocidade também que esse outro cara está medindo da outra galáxia. Só que em vez de d0 vai ser o x0, entende? Mas vai ainda depender do A ponto. Isso que é legal. Então ainda podemos fazer o seguinte, vamos tirar esse d0. Porque o d0 é para esse par de galáxia. Eu quero escrever uma equação para qualquer par de galáxia do meu sistema. Para tirar esse d0, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa equação da velocidade e vou dividir pela equação da distância. Eu tiro o d0 da jogada, porque vai cancelar um pelo outro. Ó. Então eu posso fazer assim. Ó. Eu vou fazer a velocidade é a ponto d0. Estava ali. A distância é a vezes d0. Distância é a vezes d0. Eu tirei a função de t aqui para não poluir. Eu vou dividir um gráfico pelo outro. Tá? Vou dividir um gráfico pelo outro. Eu posso fazer isso porque os dois lados são iguais. Então eu estou dividindo por d de um lado e estou dividindo pelo mesmo valor de d do outro lado, que é a d0. Posso dividir os dois lados pelo mesmo valor. Ainda que o valor tenha uma expressão diferente. Mas eles são sempre iguais, então tá aí. Fazendo essa divisão, como eu disse para vocês, eu corto o d0. E aí eu termino com uma lei desse jeito aqui, ó. Velocidade da galáxia é a ponto sobre a vezes a distância. Essa equação, você já percebe, ela tem toda a cara da equação que a gente trabalhou na aula passada, a equação de Hubble-Lemaître. Desde que eu chame isso daqui, deixa eu usar uma outra cor aqui, desde que eu chame isso daqui de constante de Hubble, constante da expansão do meu universo, tá? Então, a gente pode, né, a partir disso dizer que a lei de Hubble-Lemaître, V igual a HD, aonde
H é uma função que depende do tempo, né? Ela pode ser encontrada se eu definir que o H é A ponto sobre A, onde A ponto sobre A é uma razão da taxa de mudança da escala do universo em relação ao próprio valor da escala do universo para um dado tempo. Bom, então a lei de Hubble-Lemaître pode ser deduzida a partir do princípio cosmológico. E isso é muito interessante. Nos ajuda a interpretar direito o que está acontecendo. De novo, eu não coloquei ainda aqui nesse ponto, eu não coloquei uma hipótese de que é o espaço que está aumentando, ou são as galáxias que estão se movimentando, ou qualquer outra coisa. Não coloquei essa hipótese aqui, ainda estou num campo bastante fundamental das coisas. Essa hipótese vai entrar depois, quando eu tentar calcular quem que é esse A. Então eu preciso, para calcular, para determinar essas coisas, eu preciso saber como é que o A se comporta no tempo. O A é uma função do tempo. Aí sim eu vou precisar dar um modelo cosmológico mais realista para as coisas. Então ainda não tenho uma interpretação. Mas a gente pode arriscar já dar uma interpretação um pouquinho mais interessante para o H, tá? Então ele está ligado ao princípio cosmológico por essa dedução. Mas a gente pode fazer uma dedução que dá uma interpretação diferente. É a nota 7b. Está aí com vocês. A gente pode fazer uma interpretação geométrica do H. A ideia da interpretação geométrica do H é a seguinte. Vamos imaginar um universo unidimensional. Mas um universo... Agora você já vai começando a perceber um pouco as malandragens. Eu vou botar aqui um negocinho já que já começa a ter cheiro de relatividade geral. Vamos imaginar um universo unidimensional, mas que é curvo. Esse universo unidimensional curvo, então, ele é assim, ó. Tem um círculo. As criaturas do universo, desse universo, né, tá bem longe de ser um círculo, né? Então, é uma curvatura, inclusive, diferente aqui, né? As criaturas desse universo vivem apenas na superfície do círculo. Elas não entendem o que é para cima ou o que é para baixo nesse círculo, muito menos o que é para o lado, né? Para fora ou para dentro do quadro aqui, tá? Elas só fazem medidas, elas só existem na superfície do círculo, tá? Na superfície dessa linha, inclusive. Por isso ele é unidimensional. Vamos assumir, então, que esse universo aqui, ele está expandindo. Se ele expande, ele aumenta esse círculo e num tempo posterior, ele vai ser um círculo maior, tá? Um círculo desse tamanho. Então, o universo delas está crescendo. Elas, naturalmente, não percebem que o universo está crescendo porque não faz sentido para elas olhar para cima, olhar para baixo. Elas vivem e são seres unidimensionais. Vivem numa linha e são seres unidimensionais. A gente que tem essa capacidade tridimensional consegue perceber essa expansão e pode relacionar isso a uma mudança no raio, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que num determinado instante, um serzinho que estava aqui e depois aqui, né, viu um outro serzinho nesse universo, uma outra galáxia desse universo, sair dessa distância para vir para essa distância aqui. Então ele viu a galáxia mudar de distância. Ele, na verdade, até estava observando uma outra galáxia mais distante e ele viu essa outra galáxia mais distante sair dessa grande distância e ir para uma distância ainda maior. Isso já é uma interpretação geométrica do que poderia ser essa expansão, do que seria esse universo. Então a gente tem esse serzinho aqui e ele está observando essas variações. Vamos dar umas letras aqui. Vamos chamar aqui de galáxia A,
aqui de galáxia B e aqui de galáxia C. Então a galáxia A, né, primeiro mede essa distância, ou aquela, então ele está fazendo duas medidas. Somos nós, no nosso universo. E assim como ele, a gente também não vai perceber a curvatura do nosso universo só olhando. A gente vai perceber por efeitos físicos. Então, somos nós olhando para uma galáxia aqui e outra mais distante. Espero passar um tempo, essa galáxia que estava aqui agora está mais longe, e aquela que estava mais distante está ainda mais distante. Quanto que aumenta essas distâncias? A gente que consegue olhar de fora pode calcular o quanto que isso aumenta, tá? Então a gente sabe que, vamos colocar o seguinte, no instante inicial, esse universo tinha um raio R0. Claro que para ele não faz o menor sentido falar de raio do universo, mas não se preocupe, nós vamos resolver esse problema depois. No instante posterior, o universo dessas criaturas tem raio R. E a gente percebe que essas distâncias que eles estão medindo, na verdade, estão relacionadas com um ângulo, né? Um ângulo entre A e B e um ângulo entre A e C. Tá? A e C. E a gente pode, claro, né? A gente conhece aí relações de ângulos, né? A gente pode escrever as distâncias para qualquer momento desse universo de maneira bem fácil. A gente pode dizer que, inicialmente, a distância entre A e B, distância entre A e B no início, né? Ela é simplesmente o θ entre A e B vezes o R0. Assim vai ser a distância entre A e C no começo, que vai ser o θ entre A e C e o raio do universo lá no começo. A distância para o momento posterior é a mesma coisa, só que em vez de só não tem os começos aqui, né? DAB lá no final vai ser o θ, o mesmo θ, porque o θ não muda, vezes o raio do universo, que esse sim muda. Agora o que eu quero fazer com vocês é o seguinte, vamos tentar equacionar como que essas distâncias mudam nesse universo em termos de variáveis que essas criaturas conseguem calcular. Então vamos lá. Elas vão perceber que os objetos estão se afastando, né? Esse objetinho, esse serzinho em A aqui, percebe o B indo para longe dele, porque a distância do B entre B e ele aumentam. A distância de B e A aumenta com o tempo. Então a gente pode, como a gente fez antes, calcular a velocidade. A velocidade entre A e B, ela vai ser a derivada no tempo, d dt, da distância entre A e B. E a distância entre A e B, ela vai ser, né, claro, θ vezes o raio do universo. Não o raio zero, mas o raio num tempo qualquer. Então, a gente vai ter aqui a derivada θ entre A e B vezes o raio do universo. O raio do universo não depende de A, não depende de B, de C, de nada. É um parâmetro desse universo. Então, quem depende de A e B é o θ. Mas o θ é constante nesse meu problema. Então, né, o θ não muda. A velocidade que o serzinho mede entre ele e a outra galáxia é θ AB R ponto, onde R ponto é a derivada no tempo. É claro que a mesma coisa vai valer para a medida entre ele e o C. Vai ser o θ entre A e C vezes o R ponto. Eu vou colocando o AC aqui apenas para você ter como referência de que as equações mantêm a mesma forma independente do observador. Eu podia escrever as equações sempre com as mesmas formas, independente dos observadores. Assim como eu fiz antes, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dividir essa equação pelas distâncias, pela equação de distância. Eu quero me livrar dos θs aqui, né? Antes eu queria me livrar do D0, agora eu quero me livrar dos θs. Se eu dividir, né, vou pegar essa equação aqui e dividir pela equação de distância, mas não para R0, para um R qualquer, então eu vou ter o seguinte, V de AB por D de AB vai ser θ AB R ponto dividido por θ AB R. Né? Bem parecido com o que a gente já tinha feito.
Claro, os tetas não estão mudando, foi por isso mesmo que eu dividi aqui, para me livrar deles, e eu vou ficar com uma equação igualzinha que eu tinha antes, só que agora eu tenho uma interpretação. A velocidade entre A e B vai ser a razão entre os raios desse universo aqui, ou melhor, a taxa de mudança do raio pelo raio, vezes a distância. E é claro que R ponto sobre R a gente vai chamar de constante de Hubble desse universo. Constante de Hubble desse universo. Agora você pode perceber que para todos os efeitos aqui, a gente encontrou uma relação que vale para qualquer criatura nesse universo aqui. E essa relação, ela está escrita apenas em variáveis que a criatura consegue medir. A criatura consegue medir distâncias, seja até aqui ou até aqui, e a criatura consegue medir velocidades. Distâncias, por exemplo, ela pode medir vendo como é que varia o brilho dessas galáxias, né? Porque quanto mais longe o brilho muda. E as velocidades ela também pode medir, por exemplo, efeito Doppler, redshift, né? Então, tem duas grandezas que ela mede e ela percebe que as duas se relacionam pela constante de Hubble. Isso aqui é que não faz sentido nenhum para a criatura do ponto de vista de olhar para o universo dela. Porque para ela não faz sentido nenhum raio do universo dela. Que raio é esse raio de universo, né? Ela vive numa linha, tá? Mas não importa. Ela poderia eventualmente, né, entender de relatividade geral, perceber que há uma curvatura nesse universo dela e associar esse raio a essa curvatura. Uma coisa que a gente vai fazer um pouquinho depois aí no nosso curso também, tá? Isso é interessante, essa dedução, para você perceber a diferença entre coisas observadas, não observadas, e como tudo está, no final das contas, bem calçado aqui no princípio cosmológico.